Você confiar na pessoa que estava praticamente passando fome, colocar ela lá e ela fazer uma casinha para você e te derrubar. Dá para imaginar que eu já fui uma pessoa muito ingênua, sem malícia, e achava que todo mundo que estava do meu lado queria sempre ser meu amigo e merecia o meu cuidado? Pois é, eu já passei por situações que até hoje me incomodam muito, porque em uma certa ocasião eu trabalhava em Maracaju, e se eu não me engano foi no ano de 2018, 2018. Não me lembro o mês, mas nessa empresa que eu trabalhava, Rádio Líder FM, um dia chegou um locutor de uma outra cidade do interior, pedindo oportunidade, porque ele estava sem trabalho, com família para cuidar e precisava de uma oportunidade. Naquela época, eu trabalhava praticamente como um coordenador da rádio. Eu cuidava da parte de produção, eu cuidava da parte musical, eu fazia a rádio permanecer no ar. E o dono da rádio, o Kleber, chegou em mim e falou assim: Elton, eu tenho um locutor aí que está precisando de oportunidade, e como nós estamos realmente com falta de material humano, eu acho que caberia, né? Pra gente poder encaixar ele em alguma parte da programação e ajudar. E eu, como era o cara que estava à frente, né, junto com ele, eu disse: Kleber, eu acho que é uma boa, a gente precisa sim de alguém, e se é uma pessoa que já tem experiência, fica mais fácil. E aí, beleza, ele aceitou por um salário que eles combinaram lá, bem pouco, mas um salário legal, para começar. Não conhecíamos ainda o trabalho dele, e fomos sentar para conversar e definir que horário ele faria. A primeira coisa que ele fez foi dizer pra mim assim: eu não consigo trabalhar no período da tarde, viu? Que eu não sei trabalhar com música pop. E eu, sem malícia, ingenuidade, simplesmente querendo o bem da emissora, falei: tudo bem, eu vou pra tarde. E nesse horário da manhã quem fazia era eu. Eu vou pra tarde e você vai entrar de manhã, então, e faz de manhã. Só que ele começou a minar a minha cabeça. Eu passei o horário pra ele, não deu 2 semanas que ele estava no horário. Eu chegava então do meio-dia pra tarde. E quando eu chegava na rádio, ele vinha me dizer que estavam falando que iam me dispensar, que tinha ouvido a Daiane comentar com o Kleber que eles iam dispensar eu porque não estavam dando conta de me pagar e tudo mais, e eu ganhava bem na época. A empresa me pagava, até hoje no rádio, foi a empresa que melhor me pagou, e eu tenho certeza disso. E aí eu fui caindo na pilha desse cara. É difícil. E ele conseguiu minar tanto a minha confiança que eu um dia fui para uma reunião com o Kleber e eu levei um gravador. Na verdade não foi um gravador, foi o meu celular gravando toda a nossa conversa. Nós tivemos 1h30 de conversa. Foi a melhor conversa que eu tive com o meu patrão. Porque eu e ele tinha a mesma sintonia, a mesma vontade de fazer acontecer, os mesmos projetos para a rádio e para a emissora. Então ele confiava tanto em mim que a gente trocou essa ideia durante um bom tempo. E o que eu fiz? Na ingenuidade e na vontade de provar que o que aquele cara estava falando era mentira, eu gravei toda essa conversa. Sabe pra quê? Pra chegar depois e mostrar pra ele aqui, ó: você é um grande fila de uma puta. Porque nada do que você tá dizendo é realidade. O Kleber não tocou nenhum momento em me dispensar. Ao contrário, disse que eu tô aqui e que aqui a gente vai construir uma grande parceria por mais vários anos. Eu já estava com 3 anos trabalhando com ele. E essa pessoa se aproveitou disso e correu lá e disse: olha, sinto muito, mas o menino gravou você pra ferrar contigo. Simplesmente fui dispensado, não tive mais contato com o Kleber, não tive mais contato com ninguém da rádio. E isso me serviu de uma grande lição. Eu ainda sou o cara que ensino muitas pessoas. Hoje, qualquer pessoa que tem vontade de entrar no rádio e falar: Elton, eu queria uma oportunidade, você pode me ajudar assim, assim, eu tento ajudar, tento ensinar, não tenho medo de passar conteúdo pra ninguém, não tenho medo de fortalecer qualquer pessoa que necessitar do meu trabalho, do meu conhecimento. Mas isso me marcou muito. Você confiar na pessoa que estava praticamente passando fome, colocar ela lá e ela fazer uma casinha pra você e te derrubar. O melhor vem agora. Um tempo depois, essa mesma pessoa me encontrou dentro de Maracaju, na cidade, e me disse: nossa, agora a coisa melhorou pra caramba pra mim lá, velho. Eu falei: olha que bom. Aí ele começou a contar que agora a rádio pagava o aluguel dele, agora ele estava ganhando um salário que eu ganhava, e que agora ele estava comandando praticamente a rádio. Inclusive tá lá até hoje. Só que eu não guardei nada pra mim, simplesmente disse pra ele: parabéns, é mérito seu. E, cara, isso me incomoda muito. E hoje eu passei a madrugada toda pensando nisso e falei: vou gravar um videozinho e vou falar sobre isso. Então, uma coisa que eu digo pra você: às vezes você quer
pensar em grupo, pensar no bem de todo mundo, que foi o que eu fiz, ceder o meu horário na parte da manhã, para que ele pudesse ficar na parte da manhã, que era o horário que a Dai ficava lá, era o horário que o Kleber ficava lá, era o horário que a rádio tinha um movimento maior, a parte financeira, simplesmente pensando em somar. E ele não, ele estava pensando em me derrubar, porque o que ele ganhava era bem inferior ao que eu ganhava, e as regalias que eu tinha era melhor, porque eu era um cara dentro da rádio que fazia o que o patrão precisava, e respondia. Então hoje eu deixo esse recado para você. Seja uma pessoa boa, ajude, ensine, sem medo de perder o seu espaço, porque você sabe o que você é. Mas tome muito cuidado e não seja ingênuo. Tem muita gente que ele, na verdade, ele quer só a oportunidade de estar ao seu lado para descobrir uma falha sua, para descobrir talvez algo que te incomoda e usar isso contra você para ficar no teu lugar. Esse era o meu desabafo de hoje. Pense nisso, não seja ingênuo, como eu um dia fui.